Estamos no mês de julho, e no mês de julho o que tem? Janela de transferências no futebol mundial. E o que faremos hoje? Selecionei uma lista com 8 jogadores que estão sem clube e que poderiam ir para algum time aqui da América, meio que de graça, né? Óbvio que não é de graça, que você tem que pagar o salário, luva em bônus, mas não vai precisar pagar para um clube, beleza? Então vamos lá pro vídeo. O primeiro jogador da nossa lista é o Paulinho, ex-Corinthians e ex-Barcelona. Seu último clube foi da China, o Guangzhou Evergrande. Ele, obviamente, é brasileiro, tem 32 anos. Pelo Transfermarkt, ele tem um valor de mercado de quase 10 milhões de euros. O número mais exato vai estar passando aí na tela. Ele joga com meia central, também pode jogar de volante. E alguns dados da sua carreira: ele jogou 487 vezes, com 130 gols e 55 assistências. É um jogador assim bastante caro. Já há algumas sondagens de Corinthians e Red Bull Bragantino para a contratação do jogador, mas o sonho dele é ainda continuar na Europa. Ele ainda tem mercado, mas mesmo assim eu coloquei nessa lista porque é uma boa para os clubes brasileiros, não só brasileiros, mas como da América. Outro jogador que faz parte do meio campo é o Alex Teixeira, ex-Vasco e ex-Shakhtar Donetsk. Bom, ele é da base do Vasco da Gama, para quem não sabe. Ele tem 31 anos, ele joga mais ou menos de meio ofensivo, mais ou menos um meio atacante, um meio esquerda. Ele até pode jogar de centroavante. O último clube dele era da China também, o Jiangsu Suning. Desculpa se eu falei errado, porque eu não sei falar chinês. Mas o seu valor de mercado, segundo o Transfermarkt, é 7 milhões de euros. E os seus dados da carreira são 428 jogos, 172 gols e 72 assistências. Para mim são bons números. Eu acho que são números ok para um jogador que joga no meio campo, essas coisas. E dizem que tem alguns clubes brasileiros de olho nele, Corinthians, o próprio Vasco, mas pela crise financeira dos dois times, provavelmente só se ele aceitar uma redução salarial bem grande para vir para o Brasil, mas ele ainda tem mercado. O próximo jogador da nossa lista é um pouco viajado, vou dizer porquê, que é o Davi Luiz, ex-Vitória, ex-Benfica, PSG, Chelsea, e o seu último clube foi o Arsenal da Inglaterra, e por enquanto está sem clube. Bom, para quem não sabe, eu estou gravando no dia 2 de julho, então, e eu vou postar esse vídeo mais ou menos no dia 5 de julho, então talvez ele já tenha sido anunciado para algum clube, mas no dia que eu tô gravando esse vídeo ele tá sem, beleza? Então, ele é um jogador que, assim, de extrema excelência na Europa, todo mundo tem respeito pelo Davi Luiz lá. Aqui no Brasil ele ficou muito marcado pelo 7-1, isso não é só marcado pra ele, mas para todos que jogaram aquela partida. Mas se ele viesse para um time brasileiro, para um time da América, ia agregar muito, muito mesmo. É um zagueiro de 34 anos, tem o seu valor de mercado avaliado em 4 milhões de euros, e seus dados de partida da carreira são de 540 jogos, 36 gols, 26 assistências. Claro, são números de zagueiro, para mim, ótimos números de zagueiro, por sinal. E eu acho que seria uma baita contratação se um time aqui da América conseguisse contratá-lo. Um jogador mais famoso entre nós aqui brasileiros, que nós conhecemos já há um tempinho, é o Gemerson, ex-Atlético Mineiro, ex-Mônaco. O seu último clube foi o Corinthians, que estava emprestado até o dia 30 de junho de 2021. Ele está livre no mercado por enquanto. E assim, ele é um zagueiro mais jovem do que o Davi Luiz, como eu disse anteriormente. 28 anos. Ele tem seu valor de mercado avaliado em 3 milhões de euros segundo o Transfermarkt.
E seus dados de carreira são 245 jogos, 11 gols e 3 assistências. Esse é um número de zagueiro ok, números ok, e eu acho que ele é um baita zagueiro, joga muito bem. E assim, eu recomendo para qualquer time do Brasil. Outro zagueiro na nossa lista, já o terceiro zagueiro, é o Maicon, ex-São Paulo e ex-Cruzeiro. O seu último clube foi o Al Nassr Riyadh, da Arábia Saudita. Bom, ele é um zagueiro de 32 anos, tem seu valor de mercado avaliado em 2.200.000 euros. Seus números de carreira são 405 jogos, 22 gols e 9 assistências. Eu achei bom colocar ele nessa lista porque, assim, principalmente os clubes brasileiros tem alguns problemas defensivos. E eu acho que o Maicon, ele ainda tem um bom nível para jogar no Brasil, na América do Sul. E por isso eu coloquei ele nessa lista. E eu como corintiano, não contrataria ele para ser titular, mas para ser banco, para jogar alguns jogos, eu contrataria sim. O próximo jogador na nossa lista não é um zagueiro, graças a Deus, é o Rafael Santos Borré. Por que eu coloquei o Borré nessa lista, pessoal? Bom, tá tudo certo, ele não é mais jogador do River Plate, ele está sem clube no dia que eu tô gravando esse vídeo. Tem indícios de que ele vá para o Eintracht Frankfurt da Alemanha, mas por enquanto não foi anunciado, então eu vou colocar ele como sem clube, beleza? E assim, é uma contratação que eu acho que todos os times grandes querem. O Grêmio chegou perto de contratar o Borré. Outros times tinham interesse, como por exemplo o Flamengo. O São Paulo chegou a ter interesse na contratação do jogador. O Santos também já chegou a ter alguma coisa. Mas assim, se eu fosse um time da América e tivesse uma boa grana, eu contrataria o Borré, ainda mais que é de graça. E, bom, vamos lá. Ele é colombiano, tem 25 anos apenas. Ele tem o seu valor de mercado avaliado em 17 milhões de euros. É o jogador mais bem avaliado pelo Transfermarkt aqui na nossa lista desse vídeo. E os seus dados da carreira são 212 partidas jogadas, com 74 gols e 23 assistências. Para mim, são ótimos números. De 0 a 10, eu recomendaria 9.95 essa contratação. Agora mais um atacante. Esse aqui é outro um pouco viajado. É o Diego Costa. Sim, ex-Atlético de Madrid, ex-Chelsea. O seu último clube que jogou foi Atlético de Madrid. Ele é espanhol, ele joga na posição de centroavante, ele joga mais pro ataque. Tem o seu valor de mercado avaliado em 6 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. E os seus dados da carreira são 476 jogos, com 181 gols e 71 assistências. E por que é um pouco viajada, né? Pessoal, assim, existem algumas sondagens de Palmeiras, Flamengo pelo Diego Costa, mas o Diego Costa ele ganha muito salário. O salário dele é muito alto, é um pouco irreal aqui para os times brasileiros. Mas se ele tiver mesmo desesperado para jogar em algum clube, eu acho que, assim, ele tem mercado na Europa. Acho que se algum clube médio da Europa quiser contratar ele, eu acho que vai contratar. Mas já que não foi anunciado, eu acho que se ele tiver mesmo desesperado para jogar, um clube do Brasil como o Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro, que tem dinheiro, ofereça 1 milhão por mês, 1,5 milhão, eu acho que ele aceita, ainda mais pro padrão do Brasil, que é muito alto. E pro último jogador da nossa lista, é também famoso ainda mais para os corintianos, Fabián Balbuena, ex-Corinthians, ex-West Ham, que foi o seu último clube. Assim, eu vi uma notícia no OneFootball que o Balbuena já estaria acertando com um clube russo, mas por enquanto não foi anunciado, então eu vou colocar ele aqui. É um zagueiro, assim,
de extrema qualidade, de Europa também. Não deu certo na Europa, mas isso é normal. Acho que ninguém esperava muito do Balbuena na Europa. Pra ser sincero, eu queria ele no Corinthians até o fim da carreira dele, mas não vamos entrar nesse assunto. Bom, ele tem o valor de mercado avaliado em 5 milhões de euros, e os seus dados da carreira são de 172 jogos, com 9 gols e 3 assistências. É um jogador que, assim, tem a confiança titular na seleção do Paraguai e, assim, teve muitos torcedores do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro pedindo a contratação do jogador, e eu, como corintiano, queria que ele voltasse pro timão, mas provavelmente ele vai continuar na Europa para ganhar mais dinheiro. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para me ajudar aqui no YouTube, para crescer ainda mais o nosso canal, a nossa comunidade. Muito obrigado a todos. E é isso, rapaziada. Fique com Deus e falou!